Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para compartilhar com vocês sobre como Deus nos mostrou que 5 minutos, apenas 5 minutos, são suficientes para Ele nos dar a provisão que necessitamos. É claro, Deus não precisa de 5 minutos, menos do que isso é suficiente. Mas quero compartilhar com você uma história agora na nossa série Histórias de Provisão. Fica atento aí de como Deus utilizou apenas 5 minutos para nos dar sinal daquilo que Ele tinha para nossas vidas e da provisão que Ele nos daria e que Ele nos dá. Então, faz 4 anos e pouco, não é? Quando começamos a buscar parceiros para nossa aventura missionária, não é? Apresentamos o projeto missionário de vinda para a Espanha a muitos pastores, amigos, conhecidos, e com a ideia de buscar parceiros precisamente, e fui pregar em muitas igrejas, e uma dessas igrejas era uma igreja no centro do Rio de Janeiro, não vou dizer qual ali existem centenas de igrejas, não é? Então, fiz contato com um pastor e tal, pelo WhatsApp mesmo, e começamos a conversar, e ele disse que queria nos receber. Apresentei o projeto para ele antes e tal, e ele disse que queria nos receber ali na sua igreja, num culto de domingo à noite, para ouvir, e que podia nos receber, só que a gente ia ter somente 5 minutos para falar, ou seja, ele ia pregar, ia nos dar apenas um tempo no culto de 5 minutos para falar sobre aquele projeto missionário. E eu li aquilo no WhatsApp e tal, e compartilhei com a Vera, e a gente conversou a respeito, e eu confesso que eu pensava, uau, será que vale a pena? Será que vale a pena ir lá para o centro do Rio, num domingo à noite, centro do Rio, para falar 5 minutos numa igreja? Será que o Senhor quer mesmo isso? Será que a gente tem que ir realmente? E fiquei com aquilo, né? Porque eu pensava, 5 minutos é pouco, e claro, eu queria pregar, porque numa pregação, uma mensagem de meia hora por aí, a gente tem a oportunidade de apresentar melhor a visão, não é? O projeto, as estatísticas, enfim, tudo necessário para, de fato, mobilizar, não é? Só que, no fim das contas, honrei o convite daquele pastor, a possibilidade que aquele pastor nos apresentou, e entendi aquilo como algo de Deus, por assim dizer, e disse, bom, se o Senhor abriu essa porta, vamos lá. Só que eu confesso para você que eu estava chateado, cara. Eu estava chateado porque, é chato, cara. É chato alguém, é como que desprezar, não é? É como, eu senti um pouco de desprezo, não que o pastor tenha dito isso, né? Mas o sentimento que eu tive no meu coração naquela ocasião, e já pedi perdão ao Senhor por aquilo, né? Porque não tinha nada a ver com o pastor e aquela igreja, senão era o que eu estava sentindo um pouco de desprezo. Pô, esse cara está desprezando aqui a gente e essa visão e o projeto, porque não chama para pregar, senão para falar 5 minutos só. Que descaso, né? Que desconsideração, enfim, coisas desse tipo. Então, eu fui falar aqueles 5 minutos naquela igreja, mas eu estava chateado, cara. Eu estava chateado mesmo e não queria ir, mas fui como que vou lá para ver o que dá, vou lá para ver o que é isso. Afinal de contas, a gente contactou e acertamos, e não vou desmarcar. Fui. Só que eu estava tão injuriado, chegamos no culto, sentamos e tal, cumprimentei, um aqui, um ali, o pastor veio, fui falar com o pastor disse mais ou menos que hora que a gente ia entrar, e que seriam de fato 5 minutos. Eu disse, não, beleza, não tem problema, estamos preparados para falar 5 minutos. Subi, quando chegou a hora, subi para falar 5 minutos, levei meu celular, botei do meu lado com um contra-relógio, né, de 5 minutos. De fato, botei 5 minutos ali no contra-relógio, e enquanto comecei a falar, o contra-relógio começou a voltar os 5 minutos, né? E ali resumi e apresentei mais ou menos tudo que, assim, a nossa ideia, a nossa visão, de algo de mobilização naqueles 5 minutos, quando era já 4 minutos, quando faltava 30 segundos para terminar,
comecei a caminhar para o fim e disse que quem quisesse saber mais sobre aquilo, mais informação, quisesse apoiar de alguma forma, ou quisesse orar por nós, para nos buscar no final do culto, ali no que era um hall de entrada, né, que tinha aquela igreja. Beleza, e ali terminamos. No final do culto, bom, estávamos lá no hall de entrada, né, assim, que era já o hall de saída, digamos assim, era o mesmo, e estávamos ali parados, esperando alguém vir falar com a gente ou não, e a turma passava, aí vinha, e o pessoal ia embora, até que depois de alguns minutos se aproximou da gente um casal, e aquele casal não era membro daquela igreja, a filha deles estudava, fazia faculdade no centro do Rio, eles eram de Seropédica, e a filha deles fazia faculdade no centro do Rio, e naquele fim de semana eles tinham ido visitar a filha e foram então visitar essa igreja que a filha estava frequentando, ali enquanto fazia faculdade, né? E ele nos comentava tudo isso, né? E nos dizia que durante a semana eles estavam orando e pedindo ao Senhor que lhes mostrasse algum projeto missionário, algum missionário ao qual eles pudessem estar apoiando, ao qual eles pudessem estar ajudando de alguma forma. Eles apoiavam, eles já tinham apoiado aí na vida deles alguns missionários, mas naquela ocasião, naquele momento da vida deles, eles não estavam apoiando ninguém. E eles estavam orando, porque era um casal comprometido, eles estavam orando, pedindo ao Senhor algum projeto missionário, alguma família missionária a qual eles pudessem apoiar financeiramente. E eles estavam nos comentando aquilo no final do culto e nos perguntando e querendo saber mais sobre o nosso projeto, porque Deus estava falando com eles naquele culto que nós éramos a resposta da oração deles. Deus tinha mostrado para eles que nós éramos a resposta. Eles estavam pedindo naquela semana uma família para adotar, para apoiar no campo missionário, e Deus havia enviado para eles a nós como resposta de família missionária a qual eles deviam ser apoiados. Não conhecíamos aquele casal, nunca tínhamos visto na vida. 5 minutos. 5 minutos. Nada mais. Aquele casal nos apoiou, pegamos os seus dados, conversamos ali, começamos o relacionamento, seguimos o relacionamento depois por mensagem, por e-mail e tal. Aquele casal é nosso parceiro fiel. A quantidade, não vou dizer a quantidade, mas a quantidade que aquele casal nos apoia e nos oferta mensalmente é uma quantidade que para nós é considerável, para o contexto brasileiro, bastante considerável ao mês. Para ter uma ideia, algumas igrejas hoje, 2 igrejas hoje, sim, 2 ou 3 igrejas hoje nos apoiam, a igreja inteira, com o valor que aquele casal nos apoia hoje. Eles começaram com valor e depois de 1 ano, eles nos enviaram uma mensagem dizendo: olha, a gente tem visto o trabalho de vocês e a gente tem acompanhado e a gente tem visto que Deus está com vocês e o Senhor está nos incomodando a duplicar o nosso apoio a vosso favor. E eles dobraram a oferta mensal depois do primeiro ano nosso aqui na Espanha. E até hoje, fielmente e mensalmente, nos apoiam aí com esse valor que eles tinham se comprometido, né? Quando o Hugo estava para nascer, quando a Vera ficou grávida, o Hugo estava para nascer, alguns meses antes, fizeram contato com a gente dizendo: olha, a gente quer dar um presente também para o Hugo. E nossa, vocês não têm ideia de como o Senhor nos mostrou, através da vida desse casal, que Ele é o Senhor da provisão. 5 minutos. Eu chateado, eu desgostoso, eu não querendo falar, apresentei durante 5 minutos. E o Senhor disse para aquele casal: essa é a família que vocês têm que apoiar. Deus é Senhor e Ele é o Senhor da provisão. Nós estamos aqui por causa dele e é Ele quem nos sustenta. Então,
Essa é a história que eu queria compartilhar com você hoje, não é? Crê nesse Deus Todo-Poderoso, crê nesse Deus da provisão. 5 minutos são para Ele suficientes. Na verdade, 1 minuto, 30 segundos, 1 segundo é para Ele suficiente. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.